Bancada completa, Tássio Cruz, João Magalhães, Ezequiel Araújo. Nós vamos conferir e debater hoje sobre o flagra do dia. O registro do nosso repórter fotográfico, Jailson Soares. Tássio Cruz, registro da reunião em que o TRE Piauí discutiu a segurança nas eleições municipais de 2024. Nós abordamos aqui esse caso, Tássio Cruz, e haverá uma grande integração entre todas as polícias, mas o cidadão também precisa ter a sua consciência no processo. Elias, é um processo, uma eleição que naturalmente é mais complicada, né? Naturalmente as desavenças, né? O clima é mais acirrado pelo interior e a partir de hoje, com o fechamento do período de mudança e de registro e obtenção, né, do título eleitoral, a gente vai ter um cenário exato, a radiografia completa do Estado, mas eu diria que o desafio é ainda maior por conta das desavenças locais, né, e da disputa. A gente tem, por exemplo, colégios como São Raimundo Nonato, Oeiras, diversos municípios onde o clima já está muito acirrado e, como você disse, não adianta o TRE, as instâncias de segurança e de organização oferecerem o máximo de segurança se o cidadão não se convencer, né, não se conscientizar da necessidade também de um pleito limpo, um pleito de respeito uns para com os outros. A gente já teve um cenário pior em anos anteriores, mas eu diria que não é fácil e o TRE vai ter muito trabalho para organizar a eleição nos 224 municípios do Piauí. João Magalhães é do interior e ele sabe que em algumas cidades a temperatura aumenta. E tem político, tem eleitor também, que não consegue debater só no campo das ideias, vão querer partir para a violência, João Magalhães. Isso, infelizmente, aliás, faz parte, né? São registros que a gente acompanha em cada pleito eleitoral e principalmente em eleições municipais, porque é uma eleição mais quente. Os candidatos vivem ali naquele município, são amigos, são conhecidos, às vezes parentes dos eleitores. Claro que numa cidade pequena a influência de uma prefeitura na vida da população é muito grande. A gente está falando de empregos, a gente está falando da gestão pública municipal, da prestação de serviços essenciais. Tudo isso acaba que se transforma do ponto de vista cultural em uma tensão, gera uma tensão. Por isso que é necessário e importante que o Tribunal Regional Eleitoral conduza, né, essa pauta da organização e não esqueça da segurança pública. E aí a gente está falando de todas as instituições, Polícia Civil, Militar, a Polícia Rodoviária Federal. A gente também lembra da questão, né, da compra de voto, da transferência de valores, que também todo pleito eleitoral a gente costuma observar carros sendo apreendidos com boas quantias em dinheiro. Isso é algo que a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal também precisam estar atentas. As Forças Armadas, no caso do Exército, é sempre importante contar com uma força como o Exército, né, para ajudar a garantir a tranquilidade nas eleições. Infelizmente, a gente sabe que na realidade, na prática, as eleições municipais são mais tensas. Temos eleições decididas ali por 10, por 20, por 30 votos. Tudo isso também ajuda a aumentar a tensão. Tássio citou o caso de São Raimundo Nonato, Oeiras, que são municípios onde as eleições tradicionalmente são muito acirradas, são grupos políticos praticamente do mesmo tamanho, então a diferença sempre fica ali pequena. Isso faz a tensão crescer e, claro, que a segurança é um ponto fundamental. É preciso que a população tenha consciência de que o debate, de que o embate é no campo das ideias, mas às vezes foge do controle. Quando isso ocorrer, as forças de segurança precisam atuar. Bom, pois não, Tássio? Água Branca também, né, João? Terra do Eliezer. Luzilândia também, na região norte, tem histórico, né, infelizmente, de episódios de violência em torno das eleições. Ezequiel, em alguns cenários é realmente difícil apaziguar os ânimos e não dá para arriscar. É bom que tenha realmente ali a presença da polícia, onde houver já um histórico de eleições violentas,
que o Estado possa ter a sua mão ali no campo da segurança pública. Sim, exatamente. Mais uma vez, boa tarde aqui a vocês, boa tarde a todos aqui que acompanham o ODN. Eu estive ontem lá à tarde nesse evento que aconteceu ali no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e o que eu percebi, Elias, é de uma sinergia, né? O desembargador Sebastião Ribeiro, presidente do TRE, está prezando por essa organização quanto antes, justamente por isso, como os nossos colegas falaram, em razão desse maior acirramento nas cidades do interior perante, claro, as eleições. Ele não destacou os nomes desses juízes eleitorais que estão pedindo esse reforço federal para se articular antes, né? Mas ele falou que por conta, então, dessa particularidade de cada município do interior, é necessário essa organização mais rápida e principalmente através dessas forças nacionais, que pode ser através do Exército, a Polícia Federal, aí também a Polícia Rodoviária Federal. E claro, né, a gente sabe ali que a Polícia Militar do Piauí, ela já programa um plano programático referente a isso, né, no caso, mas como tem essa maior particularidade nas cidades do interior, é necessário essa organização maior. E como vocês bem disseram, né, como são eleições municipais, há aquela questão mesmo de interesses, mais propriamente ditos, de redutos eleitorais ali mais focado nessas cidades do interior e, claro, a divisão, a polarização que acontece nas cidades do interior é muito maior do que acontece quando são eleições já estaduais, que vai acontecer agora só em 2026. Em razão disso, é bem salutar, claro, essa organização propriamente dita antes, para, claro, né, ter tanto a manutenção da ordem, claro, como também a lisura do processo democrático. Ou falar em acirramento, por falar em tensões em eleições municipais, nós vamos trazer já aqui agora o caso da cidade de Piripiri. Tem essa também, né? Não tem sido brincadeira a troca de ataques entre o deputado Marden Menezes e a atual prefeita Jove Oliveira. Primeiro, nós vamos ouvir o deputado Marden Menezes criticando um determinado decreto de calamidade que foi publicado pela prefeita de Piripiri, e ele questiona também a contratação de uma empresa para a limpeza de fossas lá na cidade. Vamos ouvir o deputado Marden Menezes. Prefeita da cidade de Piripiri, diante de qualquer denúncia grave com relação à sua gestão, perde completamente o equilíbrio e a compostura. Não tem nenhum controle, esse desequilíbrio já é uma praxe, né? Já as pessoas de Piripiri, infelizmente, já convivem com isso. Agressões pessoais, xingamentos, baixaria, milícia digital, isso não vai em nenhum momento me amedrontar. Basta a população piauiense entender o seguinte: no dia 1º de maio, a prefeita estava num palco, custeado com recursos da prefeitura, realizando uma festa popular. Até aí tudo bem. Dançando, se autopromovendo, dia 1º de maio. E aí, pasmem, um dia depois do evento, decreto de calamidade pública. E aí, 2 dias depois, abre lá um edital, os documentos estão aí nas mãos das autoridades. Eu encaminhei para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado e para os demais órgãos de controle. Então, ela abre lá, depois disso tudo, um edital para a contratação de uma empresa no valor de aproximadamente 7 milhões de reais. 6 milhões e 700 mil reais. Adivinhem para quê? Para detetização, limpeza de fossa e limpeza de caixa d'água. Onde é que já se viu uma prefeitura gastar quase 7 milhões para limpar a fossa e limpar a caixa d'água? Então, o dinheiro público da cidade de Piripiri está indo pelo ralo da inutilidade, da tolice, em ações, em divulgação daquilo que nunca aconteceu e ações que não trazem nenhum benefício concreto à população. Quer dizer, lá se está fazendo de tudo, menos aquilo que de fato interessa ao povo de Piripiri. Então, uma denúncia séria com todas as provas e as agressões pessoais, o deboche, utilizar lá de uma milícia digital que é sustentada pela prefeitura, todos pendurados na prefeitura, pagos até para me ofender, não vai mudar a minha postura e nem vai mudar a realidade dos fatos. A cidade de Piripiri é muito mal gerida, tem uma péssima gestão entre as cidades mais importantes do Piauí. É sem dúvida a que tem os piores índices em todas as áreas, saúde, educação, IDH, e vive apenas desse tipo de coisa, né, de propaganda enganosa e dessa vitimização, né, dessa
postura da prefeita de, ao invés de explicar à população o que está fazendo, se limita a me atacar, a atacar o ex-prefeito Luiz Menezes e as pessoas que de fato trabalharam e continuam trabalhando pela nossa cidade. Bem direto, duro, realmente expôs a situação, a sua visão, a sua crítica, o deputado Marden Menezes, e a prefeita Jovem Oliveira não ficou calada. Vamos ouvir a resposta dela, a reação dela. Deputado que só aparece em época de eleição já começou os ataques e as calúnias. Pois bem, ele hoje gravou um vídeo dizendo que nós estamos gastando mais de 6 milhões de reais para a limpeza de fossas. Isso é uma grande mentira. Haverá uma licitação, haverá um certame, onde nós conheceremos o ganhador da licitação, qual for o menor valor apresentado. Nem existiu ainda a licitação. E não é só para limpar fossas, não. É para desinfectação de ambientes e também para desinsetização, além de controle de pragas e de endemias também. E o valor ainda vai ser apresentado à empresa que melhor apresentar o menor preço para a municipalidade. Deputado, a única fossa que deve ser limpa nesse momento é a fossa do seu caráter, é a fossa da sua boca fétida que o senhor carrega ao longo dos anos. Essa fossa deve ser imediatamente limpa para o bem da comunidade piripiriense. Outra informação que ele passou, dizendo que nós dobramos valores, superfaturamos valores de bandas que foram a Piripiri. Senhor deputado, quem superfatura valores é o senhor. O senhor esteve em Furnas e em Formosa, gastou 300 mil reais em 2 pequenos eventos. O senhor lembra disso? Furnas e Formosa. Em 2 eventos que poucas pessoas foram contempladas com os benefícios. Então eu venho aqui a público para dizer que o deputado está mentindo com relação a essas 2 pautas. Agora mesmo, vai fazer um evento que é envolvendo humoristas, eu acho louvável contemplar os humoristas, e vai gastar mais de 800 mil reais. Isso ele não conta, isso ele não mostra. Então estamos trabalhando com transparência. Essa história de fossa é uma grande mentira, uma licitação que ainda vai transcorrer e que os valores mínimos é dessa limpeza mencionada por ele. Mas para encerrar mais uma vez, deputado, primeiro, respeite as pessoas, procure trabalhar por Piripiri. Deixe de tanto ódio, de tantas fake news que o senhor aprendeu a fazer. E aproveite, já que o tema é fossa, dá uma limpadinha na sua boca, está incomodando muito. Tássio Cruz, como é que apaga esse fogo da discussão, Tássio Cruz? É complicado, Eliezer. Aí, acusações no âmbito pessoal, né? Eu diria que, eu não sei se os dois conversaram, mas indiretamente os dois atacam o governo do estado aí, Eliezer. Os dois que são aliados a Rafael Fonteles, por exemplo, o Marden critica a saúde, né? A saúde de Piripiri tem como um dos principais elementos, o modelo, a informatização do atendimento, né? Um programa federal que foi utilizado, que o governo apresenta como modelo também dessa parceria. A prefeita critica o festival de humor que será realizado no município, que vai ser realizado pelo governo do estado, pela Secretaria de Cultura do governo do estado. Então, nessa ânsia por vencer a eleição, por atacar um ao outro, acaba resvalando no governo do estado. Situação complicada e que a população, que é a principal interessada, não vê com bons olhos esse tipo de troca de farpas, né, Eliezer? Acusações pessoais de baixo nível, e é complicado explicar para o cidadão, para o eleitor, esse tipo de coisa, né? Com certeza. E aí, João Magalhães, será que esse nível de debate vai ser assimilado pelo eleitorado piripiriense? Olha, aliás, tradicionalmente, nas últimas eleições em Piripiri, o nível não tem sido muito alto e, ao que tudo indica, a gente vai ver novamente isso se repetindo neste ano. É natural de um opositor fazer críticas, é natural de um opositor apontar falhas na gestão, levar documentos ao Ministério Público, apresentar denúncias. Isso aí faz parte do papel de uma oposição, fiscalizar, né, o poder público, fiscalizar quem está no poder. Por outro lado, quem está no exercício do poder também tem todo o direito de se defender.
é, inclusive, uma necessidade que o gestor tem de prestar contas à população, defender seu governo, se defender de críticas. O que está errado é exatamente o tom, é levar para esse lado pessoal. Porque se os candidatos chegam a ter essa postura, imagina então como é que vai ficar lá na ponta, entre os eleitores. Muitas vezes, eleitores que não têm um alto grau de instrução, como tem a prefeita e o deputado. Muitas vezes, eleitores que não têm um equilíbrio, né, vamos dizer assim, até mesmo psicológico, como deveria ter a prefeita e o deputado. Então, tudo isso, né, serve de exemplo. Se a prefeita e o deputado elevam o tom, elevam a discussão para um nível baixo, a gente imagina que isso reverbere na militância e quando chega realmente na base, né, política, a gente ainda tem um clima muito mais tenso e eu diria que muito mais triste, porque afinal de contas o que a gente quer é que na política se discutam projetos, se discutam ideias, se façam denúncias, né, mas se apresente provas, quem for se defender se defenda apresentando provas e não levando para esse tom jocoso, para essas críticas pessoais que sinceramente não contribuem e a gente espera que não seja assimilado pelo eleitorado. Pelo contrário, acho que o eleitorado tem que ter a postura de cobrar dos seus líderes uma espécie de decência, um nível, né? Um tom mais moderado e, acima de tudo, um debate em que se discuta realmente os problemas, no caso, na cidade de Piripiri. Exatamente sobre isso, Ezequiel. Piripiri tem seus problemas, seus desafios, as soluções não são fáceis de ser encontradas. O debate poderia se concentrar nas propostas. Sim, exatamente. Mas quer queira ou quer não, Eliezer, não mal dizendo, mas o discurso que acontece no interior das cidades, quando chega mais propriamente dito próximo da campanha eleitoral, é essas palavras de baixo calão, é essas coisas vexatórias que acontecem. Claro, né, o eleitorado ali acha engraçado e tudo mais, mas isso não é legal. Isso não é legal de colocar em pauta em si, por conta que a população realmente ela quer saber do que está acontecendo, o que precisa ser melhorado, claro, para que os próximos 4 anos a cidade venha a evoluir, não a regredir. Então, esse tipo de discurso entre os dois não é salutar, ao meu ponto de vista, e que deve ser sim colocado em pauta os problemas da cidade, o que Piripiri realmente necessita nesse exato momento. A cidade de Piripiri, claro, que também é um reduto ali que faz a ligação com outras cidades do interior, serve também como ponto de comércio ali para as outras regiões, e é isso que necessariamente precisa nesse exato momento, é discutir os problemas da cidade para a melhoria, claro, né, de toda a população piripirense. Muito obrigado. Agradecer a participação do Tássio Cruz, João Magalhães, Ezequiel Araújo, agradecer a audiência do nosso público que tem nos acompanhado aqui diariamente no Jornal Dia News. Nós voltamos amanhã a partir da 1 da tarde. Muito obrigado e até lá.